Hoje eu vou dar a minha opinião se é melhor investir através dos ETFs ou fazer stock picking para as ações. Vocês já sabem a minha opinião, eu prefiro investir através dos ETFs. A minha carteira pessoal é 100% composta de ETFs na parte de renda variável. Mas tem muita gente que não consegue enxergar os benefícios dos ETFs. E aqui eu irei listar os benefícios que eu vejo, por que eu acho melhor investir através dos ETFs e não diretamente nas ações. E logo de cara eu vou começar falando dos índices. Porque quando você investe num ETF, você não está investindo nas ações que esse ETF investe. Você está investindo em um índice. Você está investindo em uma metodologia. As ações que estão lá dentro, elas podem mudar todas e vai ser indiferente. O índice e o ETF vão continuar existindo. E esse, para mim, é o principal pensamento e a principal qualidade. Porque assim, de tempos em tempos, as ações que se destacam, elas vão mudando. E você não precisa ficar acompanhando para saber quais ações são as que estão se destacando. Porque o ETF faz isso por você. Porque conforme o índice que ele segue, ele vai aumentando a posição nas ações que estão se destacando. Vou dar um exemplo. S&P 500. Só fica dentro do ETF as 500 maiores empresas. Se uma empresa sair das 500 maiores, ela não está mais dentro do ETF, não está mais dentro do índice. E conforme essa empresa vai crescendo, ela começou em 1000 quando foi listada. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou em 500, ela entra dentro do ETF. Ela continua crescendo, 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 ela pode chegar até primeira. O ETF vai continuar mantendo lá dentro e aumentando a sua posição nessa empresa. E você não precisa nem se preocupar de fazer isso daí. Às vezes você nem conhece essas empresas. Eu duvido se alguém em 2010, nos anos 2000, melhor ainda, conhecia a Nvidia, acreditava que a Nvidia poderia ser a empresa número 1 do S&P 500. Eu duvido que alguém falou isso nos anos 2000, mas hoje ela é. Então, hoje está acontecendo a mesma coisa. Hoje tem empresas no S&P 500 e empresas que nem estão no S&P 500 que daqui 20 anos, 25 anos, vão estar no primeiro lugar do S&P 500. E a gente não faz nem ideia. E se você investe através dos ETFs, você nem precisa se preocupar com isso. Porque eles colocarão essas empresas dentro quando chegar a hora. E se você não tem ETFs, você vai ter que saber quando colocar essas empresas dentro da sua carteira. Os dividendos é outro ponto que eu acho importantíssimo. Porque assim, quando você tem uma carteira pequena, vamos pensar aqui, mesmo que você tenha um patrimônio grande, vamos supor R$1 milhão, mas você só quer ter 10% em ações, então você só vai ter 100 mil em ações. Se a gente pegar esses 100 mil e dividir para 20 empresas, você vai ter 5 mil em cada empresa. É um valor pequeno para cada empresa. E vai dar um dividendo pequeno dessas empresas. Às vezes o dividendo não vai nem dar para comprar uma cota dessa mesma empresa. E olha que eu falei um valor alto. A maioria aqui, e eu também ainda não cheguei no meu primeiro milhão. Então se você pega patrimônios mais reais, não dá para comprar uma cota a mais com o dividendo que você recebe. E aí você acaba ficando no juros simples, porque a ação te paga o dividendo e você não consegue recomprar essa ação. E aí o efeito dos juros compostos acabou. Se você não compra mais uma ação, você não está fazendo juros compostos. Então perde toda a racionalidade dos juros compostos investir em ações de dividendos. E aí quando você olha aqueles gráficos de total retorno, você não vai ter aquele resultado, porque você não reinveste os dividendos. Às vezes não porque você não quer, mas porque você não consegue. E não estou falando de aportes. Aportes novos é outra coisa. Eu estou falando de reinvestir os dividendos mesmo. Se os seus dividendos não dá para comprar uma nova ação, não faz sentido investir nessa ação individualmente. E o que me leva a falar da diversificação. Porque patrimônios pequenos, principalmente, não conseguem fazer uma boa diversificação. Aí você define 10%, 20% do seu patrimônio para as ações, vai ser um valor pequeno, você vai ter que dividir entre 10, 15, 20 ações, e aí vai ficar um valor pequenininho para cada ação. E o que junta com outro problema, que é a composição. Porque cada ação tem que ter um peso diferente. E aí que é o real problema, porque você não consegue colocar o peso exato para cada ação que ela deveria ter, porque o seu patrimônio é pequeno, ou às vezes porque você ainda não sabe nem calcular o peso exato que cada ação deveria ter. Você define iguais para todas as ações e não é assim que se faz. Ações grandes, ações que pagam mais dividendo, ações que têm mais lucro, tem que ter um peso maior. Ações que não fazem isso tem que ter um peso menor. E aí você às vezes nem sabe que tem que dividir assim, ou não tem patrimônio suficiente para dividir dessa forma.
Então, esse é mais um problema que fazer stock picking individualmente tem e quando você investe através dos ETFs não tem. Porque se você compra uma única cota, você tem uma diversificação grande em várias empresas com percentuais dessas empresas diferentes dentro do ETF. Então, eu acho muito vantajoso os ETFs, principalmente para patrimônios pequenos. E tem muito mais coisas, eu vou falar algumas ainda. Vieses. Nossos vieses comportamentais, eles nos atrapalham na hora de investir. Quando você investe no ETF, não existe isso. Porque você seguiu o índice e o índice vai fazer exatamente o que ele se propôs a fazer. Se a empresa saiu, saiu. Se ela entrou, entrou. Não importa a sua opinião. O índice vai seguir o índice. E pronto. E fazendo stock picking, você corre o risco de cometer erros irreversíveis. Você tem 10 ações. E aí você escolhe mal algumas dessas ações. 2 ações dessas 10 caem 90%. Imagina como vai ficar seu psicológico. Nos ETFs isso quase não acontece. Porque quando os ETFs caem tanto assim, são em momentos de crises grandes. Porque senão, normalmente os ETFs não têm grandes quedas no patrimônio, no seu patrimônio ou nas cotas do ETF. Sem contar que a gente acha que só a gente está vendo aquela oportunidade. E você esquece que tem diversos analistas, diversos bancos, diversos fundos que já olharam essas empresas 1000 vezes antes de você. E você acredita fielmente que só você está vendo essa grande oportunidade que é investir em uma empresa específica aí. Eu sinto te dizer, mas você é o único que não está vendo o risco que você está correndo. Muita gente investe dessa forma e acaba se dando mal. Eu já fui assessor, já vi carteiras que só tinham empresas bomba e os caras achavam que aquelas empresas iam multiplicar o patrimônio deles por 10, 20. Eu ficava, cara, não, vamos parar com isso, troca todas essas ações. Eles falavam, não vamos, essas ações são boas, elas já valeram tanto e vão subir de novo para aquele patamar. Eu ficava, cara, esquece isso, não vai dar certo isso. Não sei o que aconteceu hoje. Algumas dessas pessoas eu não quis nem trazer, porque quando as pessoas têm esses vieses, eu nem corro atrás delas para trazer para minha consultoria, porque não faz sentido. As pessoas não vão conseguir investir por longo prazo. E temos algumas vantagens invisíveis. Por exemplo, investir através dos ETFs te dá tempo. Tempo para você focar no seu trabalho, na sua família, no seu lazer, no que você quiser. Quando você faz stock picking, você tem que ficar constantemente reavaliando essas empresas. Não basta avaliar uma vez e ficar com ela o resto da vida. Você tem que continuar avaliando essas empresas para ver se elas estão entregando ou cumprindo os requisitos que fez você selecioná-las há algum tempo atrás. O ETF faz isso para você só tem que olhar se ele segue o índice. E ETFs, para mudar o índice, é muito burocrático, precisa de assembleia, precisa de muita coisa, então você tem uma certa segurança maior de que ele vai sempre seguir o índice que você escolheu lá no começo. E quando você pega um ETF, você mais está investindo na economia como um todo do que em algumas ações. Porque se a economia cresce, o ETF normalmente cresce. Se a economia não cresce, o ETF também não tem muito como crescer. E as ações não, você está apostando que aquelas empresas que você escolheu, elas vão crescer. E isso é muito difícil de acertar, é muito mais difícil de acertar do que um ETF. Porque um ETF, quando está em momentos de crises, por exemplo, agora que a gente está vivendo isso, a Selic está alta, a desconfiança com o governo está grande, as contas públicas estão indo de mal a pior. Facilmente você consegue escolher um ETF que vai tirar benefício da situação que a gente se encontra hoje daqui 3, 4, 5 anos. Mas é muito difícil que você escolha as empresas certas que vão conseguir tirar esse benefício daqui 3, 4, 5 anos. Então é mais fácil investir através dos ETFs porque eles representam mais a economia no modo geral do que as ações individualmente. E esses são os pontos que eu acho que vale mais a pena investir através dos ETFs. Eu nem contei para ver quantos são, mas são bastantes. Teve algumas coisas que eu anotei e eu não quis trazer para o vídeo porque eu achei pouco relevante. Posso ter esquecido de algumas até, mas me conta você. Você concorda comigo ou não? Você acha que tem alguma coisa para acrescentar ou você acha que eu estou errado em algum ponto que eu falei? Comenta aqui embaixo e vamos conversar um pouquinho sobre. E se eu conseguir te convencer a parar de fazer stock picking e investir através dos ETFs, deixa o like e se inscreva no canal, porque você vai aprender cada vez mais sobre os ETFs aqui nesse canal. E obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!